Got to live right, just stay in line. You've heard it all at least a million times. And like me, you believed it. They said it wasn't worth, but trying harder wouldn't hurt. It sounds so crazy now, but back then you couldn't see it. Now here you are, eyes open wide. It's like you're seeing grace in a brand new light for the first time. Quando um prédio, uma casa, um imóvel, seja ele qual for, vai ser construído, é de fundamental importância que nós estabeleçamos um fundamento adequado, um alicerce. Esse fundamento é chamado de alicerce dentro da construção. E quanto maior for a construção, quanto maior for o imóvel, né, se for um sobrado, ou se tiver 4 andares, ou um prédio, mais profundo tem que ser esse alicerce. Mais fundo tem que ir esse alicerce. E quando nós temos essa construção alta, geralmente se usa pilastras, né, que nós chamamos de colunas, que elas são aprofundadas e depois, então, o alicerce é realizado. É Jesus quem nos diz que se nós desejamos viver uma vida realmente boa, realmente feliz, esse é um detalhe muito importante que a gente precisa entender a respeito da realidade do Evangelho, né? Algumas pessoas têm a ideia de que Deus, Ele não quer uma vida boa para a gente, Ele não quer uma vida feliz para a gente. Ele quer uma vida sofrida para a gente. Eu acho que nós trazemos isso, essa herança lá da Idade Média, né? Que trazia essa ideia que para você ser espiritual, você tinha que ser uma pessoa que está sofrendo. Então, tinha lá uma turma que queria muito ser espiritual, e eles faziam umas coisas muito loucas, porque eles achavam que precisavam sofrer para poder, então, estarem perto de Deus. Eu acho que nós ainda carregamos um pouco dessa herança na cabeça da gente. Mas quando nós lemos as Escrituras, a gente vê que isso é o contrário. Na verdade, Jesus, ele diz o tempo todo a respeito de felicidade. Ele fala o tempo todo a respeito de nós termos uma vida boa, nós termos uma vida cheia de alegria. Agora, é óbvio que ele sabe daquilo que ele está falando, e muitas vezes aquilo que nós achamos que é uma vida boa, uma vida cheia de alegria, não é na verdade uma vida boa e uma vida cheia de alegria. Então Jesus nos diz que se nós queremos ter uma vida boa, uma vida cheia de alegria, uma vida abençoada, cheia de significado, nós devemos, assim como quando vai se construir um edifício, vai se construir um imóvel, estabelecer um alicerce, um fundamento adequado naquilo que ele nos ensina. Veja, Jesus ele nos diz isso, por exemplo, em Mateus capítulo 7, quando ele terminando uma sessão no livro de Mateus, que é chamado de Sermão do Monte, nós convencionamos chamar essa sessão de Sermão do Monte, o seguinte: assim, isso são palavras de Jesus, ok? Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras, aquilo que ele acabou de dizer, no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quando Jesus diz isso para aquelas pessoas com as quais ele está conversando naquele momento, isso diz respeito àquilo que ele acabou de falar no Sermão do Monte. Mas o que ele falou no Sermão do Monte, se você for ler o Sermão do Monte, você vai ver que está baseado, está alicerçado em cima de tudo aquilo que foi dito no Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que narra antes do nascimento de Jesus. E portanto, nós podemos entender a partir disso que essas palavras de Jesus englobam todas as Escrituras, porque hoje nós temos toda a Escritura, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Então nós podemos aplicar aqui isso como sendo tudo aquilo que as Escrituras nos falam. Nós queremos oferecer, portanto, a você 4 pilastras sobre as quais a nossa vida deveria ser fundamentada este ano, para que nós pudéssemos experimentar os efeitos da realidade do reino de Deus, aquilo que Ele nos concede, não apenas esse ano, mas todos os dias, ok? Da nossa vida. E a primeira pilastra desses fundamentos é justamente a própria palavra de Deus. Sim,
esse livro aqui, ok? A Bíblia, aquilo que nós chamamos de Palavra de Deus. Veja, essa semana, talvez alguns de vocês tenham visto, porque eu mandei isso nos nossos grupos, né, de WhatsApp, tenham visto um vídeo, tenham visto um artigo, né, que eu enviei a respeito de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com uma quantidade de cristãos de 8 a 80 anos de idade, sobre essa perspectiva da Bíblia. Na verdade, a pesquisa era para eles entenderem a respeito de como tem sido a relação dos cristãos com a Bíblia. Mas, ao fazerem essa pesquisa, eles descobriram algo bastante interessante. Essa pesquisa ela foi feita a pedido da organização Back to the Bible, volte para a Bíblia, e o que eles descobriram, eles não fizeram a pesquisa para isso, mas eles chegaram a essa descoberta, e acabou sendo o tema mais importante da pesquisa, é que as pessoas, os cristãos, ou as pessoas que leem as Escrituras, que leem a Bíblia mais de 4 vezes na semana, de 4 vezes na semana no mínimo, elas têm uma experiência com uma transformação significativa na sua vida, em várias áreas da sua vida. Por exemplo, dentro da pesquisa mostra que o sentimento de solidão caiu 30% na vida daquelas pessoas entrevistadas que diziam: eu leio a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana. A amargura nos seus relacionamentos, por exemplo, casamento, relacionamento com filhos, amigos de trabalho, caiu 40%. Então, pessoas que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana, vem cair na sua vida esse sentimento de amargura. Tem menos amargura do que pessoas que leem menos. O alcoolismo. Eu estou no ritmo certo aqui? Ok, aqui. O alcoolismo. Eu pulei problemas, né? Problemas com raiva. Problemas com raiva cai 32%. Ok, o alcoolismo caiu 57%. 57%. Sentimentos de estagnação espiritual. Sabe, isso aqui é uma das coisas que eu mais ouço quando eu converso com cristãos. Ok? E eu converso com bastante cristãos. Não apenas pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, mas pessoas que têm contato comigo, que escrevem para mim, pessoas de outras igrejas, muitas me perguntando assim: pastor, como eu faço para crescer na minha vida discipulado, crescer na minha vida com Deus? Eu me sinto tão parado, tão estagnado. E a primeira pergunta que eu faço é: quanto tempo você gasta com as Escrituras? Então, olha que interessante. Pessoas que gastam tempo com as Escrituras, pelo menos 4 vezes na semana, se dedicam à Bíblia, veem que a sua estagnação espiritual caiu 60%. Contato com a pornografia, 61%. É importante você entender, dentro dessa pesquisa aqui, que não se está falando de qualquer pessoa lendo a Bíblia. A pesquisa foi feita com cristãos, ou seja, com pessoas de igreja. O que significa que cada uma dessas situações aqui são situações que estão presentes na vida de pessoas que estão nas igrejas. Ok? Cada uma delas. São lutas na vida de pessoas que estão na igreja, que acreditam em Deus. Não é em relação a pessoas que não creem em Deus, que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, nada disso. São com pessoas que estão na igreja. Então são lutas. Então, cada uma dessas áreas talvez sejam lutas que você também esteja enfrentando. E talvez você olhe para algumas áreas da sua vida e você diga assim: puxa, eu não vejo progresso, eu não vejo vitória. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, baseado na pesquisa, é: quanto tempo nós dedicamos às Escrituras? Veja, isso não é nada mágico. Eu vou mostrar para você e vou explicar para você o porquê que isso é assim, ok? A pesquisa também aponta para a transformação dos hábitos em termos positivos, que gera o avanço da manifestação das realidades do reino de Deus na nossa vida. Por exemplo, na pesquisa ficou constatado que pessoas que se dedicam pelo menos 4 vezes na semana à leitura das Escrituras aumenta 228%. Muito, 228% o desejo de compartilhar a fé com outras pessoas. O engajamento
de uma vida ativa de discipulado também aumentou 230%. E o desejo de memorizar as Escrituras aumentou em 407%. Veja, não está se falando aqui sobre fazer um estudo bíblico profundo, está se falando sobre você dedicar tempo para ler. Ler. A pergunta era essa: quanto tempo você gasta, ou quantos dias por semana você gasta lendo as Escrituras? Lendo as Escrituras. Agora, o que me chamou a atenção nessa pesquisa também é o fato de que você não tem uma progressão crescente, ok? Você tem um salto. Por exemplo, pessoas que são expostas às Escrituras uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, elas vão mais ou menos na mesma linha, ok? Então, uma vez por semana, às vezes é só aqui, você vem aqui, você me ouve assim, vamos falar assim, vamos abrir a Bíblia em tal livro, em tal lugar, ok? E aí durante a semana toda você não olha mais para as Escrituras. Uma vez, 2 vezes, durante a semana, no meio de semana, no pequeno grupo, você, na célula, você tem contato com as Escrituras de novo. Assim, 3 vezes, aí tem uma pequena oscilação. 4 vezes, o gráfico faz assim. Isso me chamou a atenção, não é assim, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Há um salto. Aí vem a pergunta, por quê? Com base nisso, esse vídeo meio que viralizou, né, entre os cristãos, né, essa semana. E aí, como sempre, tem a turma, né, que vem falar e que vem, falou, vem criticar e vem falar de coisas que acho que as pessoas não leram a pesquisa. Eu fiz a questão de entrar no site e ler a pesquisa, ok? Eu vi lá o videozinho, que é bem curtinho, li um artigo em português, mas aí tinha lá o link do site da pesquisa, e eu entrei, e aí eu tive acesso a toda a pesquisa. Eu vi algumas críticas como se o pessoal estivesse falando sobre algo mágico, mas não é disso que eles estavam falando. É uma pesquisa científica, muito bem fundamentada, uma organização que trabalha com isso o tempo todo. E o que eles constataram, tem várias coisas lá na pesquisa, não é só isso. Esse é um dos pontos, mas é o ponto que chamou mais a atenção deles. E o que eles constataram foi isso. Aí a pergunta é que quando você se dedica pelo menos 4 vezes na semana às Escrituras, algo muda na sua vida, algo acontece na sua vida. Eles estão fazendo essa pesquisa com quem é cristão, ou seja, a partir de pessoas que entendem o que é a Bíblia, entendem quem é Deus e estão se relacionando com Ele. Por quê? O que há na Bíblia? Essa pesquisa chegou num grupo que a gente tem de professores do seminário, e alguém perguntou lá, alguém já viu isso aqui? Isso tem fundamento mesmo? E eu não tinha visto ainda a pesquisa, mas eu vi o vídeo lá pela primeira vez. E aí eu vi o videozinho, e mesmo sem ter lido a pesquisa ainda, eu disse assim, olha, eu não vi ainda, e aí perguntaram, alguém sabe a fonte, aonde é e tal? Eu falei, eu vou atrás, eu vou tentar descobrir. Mas eu não li ainda, mas eu não me surpreendo com o pouco que estava sendo dito no vídeo, dessas transformações. Eu disse lá, eu não me surpreendo, porque é a Bíblia. O nosso problema, eu disse no grupo lá, é que os cristãos contemporâneos, pelo menos no Ocidente, não leem mais a Bíblia, não acreditam nela. Nós falamos que cremos, mas nós não dedicamos tempo a ela. Então nós não cremos. Nós damos mais ouvidos àquilo que a televisão diz, aquilo que a psicologia diz, com todo respeito aos psicólogos e tudo mais, do que aquilo que as Escrituras dizem. E eu disse no grupo lá, inclusive hoje em dia pastores não acreditam mais na Bíblia. E aí eu fui atrás da pesquisa. Então isso é assim. Por quê? É simples, a resposta é muito simples. É que a Bíblia
é a palavra escrita de Deus. É a palavra escrita que revela e compartilha a vida do seu autor primário. É importante você entender que não tem nada de mágico nesse livro. Ok? Não tem nada de mágico. Se eu botar fogo nele, ele vai queimar. Tá certo? Se eu arrancar uma página aqui, a minha mão não vai cair. Não há nada de mágico. Ok? Essa ideia que a gente vê em alguns lugares, que você abre a Bíblia num salmo, que você acha que é um salmo de proteção, e você deixa aberto lá, em cima da sua estante, empoeirando, não vai trazer nenhuma proteção para a sua casa, ok? É a mesma coisa de você colocar um elefante de costas. Ele não traz nenhuma proteção. Mas algumas pessoas lidam com a Bíblia assim. Ela, enquanto livro, não tem nenhuma diferença. Mas qual é a diferença? Livro enquanto material, físico. Mas qual é a diferença dela? A diferença é que esse livro, ele é a palavra de Deus, registrada, inspirada, feita em letras aqui. Se você tomar a decisão e querer realmente ter não apenas um ano diferente, mas que a sua vida seja diferente, então você precisa dedicar tempo a esse livro. E eu quero detalhar um pouco mais isso para você. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 a 17, nós encontramos o seguinte texto: porque desde criança, isso aqui é uma carta de Paulo escrito a um dos seus discípulos chamado Timóteo. Paulo escreveu isso, mas ele escreveu inspirado por Deus, e já vou te explicar o que é isso. Então ele diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem e mulher, ok? Aqui é o homem aqui porque ele está escrevendo para Timóteo, mas se você é mulher, você pode ler aqui mulher, ok? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja o que há de especial nesse livro. A primeira coisa que o texto nos mostra é que a Bíblia é um livro inspirado. O texto diz que a Bíblia, a Escritura, essa era uma forma dos autores do Novo Testamento se referirem ao texto do Antigo Testamento. Deixe-me fazer um parênteses e dar um detalhe aqui para você. Esse texto que nós temos no Novo Testamento, naquela época eles não tinham esses textos na mão, a Escritura para eles era aquilo que estava no Antigo Testamento. Ok? Depois isso é juntado, o Novo Testamento se forma depois juntando, e nós temos a Bíblia do jeito que nós temos hoje. Isso surge lá para o final do 3º século. Então você tem aqui as Escrituras se referindo ao Antigo Testamento, mas para nós hoje ela está se referindo tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Ok? Essa palavra inspirada por Deus no original significa soprada por Deus. Soprada por Deus. O que é que significa isso? Hoje eu estou com um problema com esse meu microfone aqui. Fui emprestar Fui emprestar ontem para o Michael, perdeu a conformação aqui, o contorno da minha orelha. Mas tudo bem, vamos lá. O que é que isso significa? Isso significa que a Bíblia é um livro diferente de todos os demais. Mas aí você me diz: mas Ricardo, você acabou de falar que a Bíblia é um livro como qualquer outro. Você pode rasgar, você pode queimar, sim, mas eu estou falando a respeito da essência daquilo que está nela. Ela é um livro diferente de todos os demais. Por quê? Porque ela é a junção, preste atenção, ela é a junção do que Deus diz por intermédio de pessoas e de suas histórias. Ela é a junção daquilo que Deus diz por intermédio de pessoas dentro das suas histórias. Perceba que o texto diz que toda a Escritura é inspirada. Ou seja, toda a Escritura é soprada. Vamos lembrar de algumas situações de sopro de Deus.
Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nos diz que Deus criou o homem, Ele formou o homem do pó da terra, e aí Ele soprou nele o fôlego de vida. E o ser humano se tornou ser vivente. Em João, capítulo 20, verso 21, nós lemos que Jesus, ao enviar os seus primeiros seguidores, Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. E todos receberam do Espírito de Deus neles. E aí veja, e quando Deus nos dá a sua palavra escrita, o que é que Ele faz? Ele sopra ela nos seus autores. Então nós temos vários autores diferentes ao longo da história, registrando as escrituras em muitos anos, com muitos estilos diferentes, com contextos de vida diferentes, mas há algo comum entre eles. Deus está soprando sua palavra para eles. Jesus Cristo é a palavra eterna, o verbo de Deus eterno que se fez carne. João capítulo 1 nos diz isso. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Ou seja, em uma única pessoa, Jesus, há duas naturezas próprias: a natureza divina e a natureza humana. A natureza divina assume uma natureza humana. Ela não deixa a divina para se tornar humana. Ela carrega a divina para dentro da humana. E aí você tem nessa pessoa, em Jesus, naquele homem, que viveu lá 2000 anos atrás, essa realidade. Ele está carregando nele essas duas naturezas, a divina e a humana. A Bíblia é um livro que reflete isso. A Bíblia reflete essa mesma realidade de Jesus. Jesus carrega nele a natureza divina e a natureza humana. A Bíblia, esse livro, não o livro físico, ok? Mas aquilo que está nele, é assim. Nela também nós temos a presença dessas duas naturezas em operação: a divina, soprando, e a humana. Aquelas pessoas que foram os autores, que receberam dessa palavra de Deus, desse sopro de Deus, dessa orientação de Deus, dessa direção de Deus, para compor as Escrituras. A Bíblia reflete então exatamente aquilo que Jesus Cristo é. Deus sopra a sua palavra. O ser humano a recebe dentro do seu contexto e ele a registra a partir da sua história, a partir das suas interações, a partir das suas percepções, a partir das suas observações, a partir das suas narrativas. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque você percebe aqui aquilo que muitas e muitas vezes eu tenho afirmado para nós, aqui na nossa comunidade. Tudo que Deus decidiu fazer aqui, ok? Não na realidade do outro lado da eternidade, mas desse lado da eternidade, na criação, tudo que Deus resolveu fazer, Ele resolveu fazer em parceria com o ser humano. Isso inclui a Bíblia. Isso inclui a Bíblia, ok? Ele poderia simplesmente fazer com que a Bíblia aparecesse, como algumas seitas dizem que encontraram livros sagrados numa caverna, do nada. Mas não foi isso que ele fez. Ele procurou fazer isso uma única vez, que foi quando ele escreveu os 10 mandamentos numa pedra, em 2 pedras, ok? Tábuas de pedra, e deu para Moisés. É a única vez que Deus, o próprio Deus, escreveu. E aí Moisés levou com ele, e chegou lá e viu o povo adorando um bezerro de ouro, ficou bravo, quebrou. O cara quebrou os únicos livros escritos pelo próprio Deus. Ele quebrou as 2 tábuas de pedra, e ele fez com que moesse, e botou na água, e fez todo mundo beber. Ele ficou muito bravo. E aí, eu acho que Deus olhou e falou: esse negócio de eu escrever as coisas não vai dar certo. eu vou orientar a turma para eles escreverem esse negócio. E a partir daí você não tem mais Deus escrevendo nada. Ou você tem Deus escrevendo tudo, através de pessoas, em parceria conosco.
em parceria com pessoas. É importante entender o que nós chamamos de inspiração, para que não cometamos erros ao lermos a Bíblia. Por exemplo, se você ler a Bíblia, você vai perceber que você tem na Bíblia registros de coisas que Deus mandou registrar, ou seja, Ele soprou, mas essas coisas que Ele mandou registrar, elas não expressam necessariamente aquilo que é a vontade dEle. Portanto, você tem que entender o que é inspiração. Ok? A inspiração tem a ver com Deus soprar, ou seja, com Deus orientar. Escreve isso. Certo? Escreve isso. Ok? Não é um ditado de Deus. Algumas vezes vai ser assim quando são palavras de Deus para os profetas. Ok? Assim diz o Senhor. Mas não é tudo na Bíblia que é escrito assim. Muitas coisas na Bíblia são escritas dentro da história das pessoas, as pessoas registram aquilo, mas Deus está soprando, Deus está levando-as a escreverem aquelas coisas. Mas é importante você entender que o fato de Deus estar levando as pessoas a escreverem aquelas coisas, não significa que essas coisas que estão sendo escritas, seja a vontade específica de Deus. Você vai ter textos na Bíblia, por exemplo, que falam a respeito de pessoas matando. Deus não quer que você mate os outros, ok? Mas você vai ter lá Caim matando Abel, ok? Você vai ter muitos textos que não têm a ver com aquilo que é o coração de Deus, mas tem a ver com aquilo que é a história com a qual as pessoas estão registrando a Bíblia, estão envolvidas. Aquelas pessoas que estão registrando a Bíblia estão envolvidas. Então não confunda, por favor, preste atenção nisso. Anote isso. Não confunda inspiração com determinação. Ok? Não confunda inspiração com determinação. Inspiração é uma coisa, determinação é outra coisa. Determinação é aquela ideia de que Deus determinou que aquilo fosse, Ele registrou e determinou que aquilo fosse daquele jeito. Ok? E você não pode mudar jamais aquilo. Ok? Não confunda inspiração com determinação. Tem textos que revelam uma vontade determinada de Deus. Isso vai ficar claro nas Escrituras. Você vai ver quando isso é assim. Mas tem textos que não têm a ver com isso. Tem a ver com um contexto que está acontecendo ali, a vida das pessoas e o registro da vida das pessoas. Por isso, é muito importante quando nós vamos ler a Bíblia, nós entendermos o contexto histórico. Okay? Entendermos o que está acontecendo. Não só ler o versículo como se ele fosse algo mágico que você tira de dentro do contexto, mas você precisa primeiro entender aquilo dentro do contexto. Para então depois você perguntar, ok, isso é assim dentro desse contexto. E isso tem alguma implicação ainda para mim hoje? Ou qual é a aplicação disso para mim hoje? Ok? Quando a gente não entende isso, nós começamos a fazer coisas, ou ler coisas na Bíblia, e começamos a achar que nós temos que praticar coisas que na verdade já não são mais realidades. Por exemplo, as Escrituras nos dizem que Jesus, Ele rasgou o véu, através da sua morte. Então tudo aquilo que diz respeito a todo o processo da gente tentar chegar até Deus, por intermédio de sacrifícios de animais e esforços, acabou. Acabou, mas se você não entende isso assim, e muitos cristãos hoje ainda não entendem, ou muitas pessoas se desviam do cristianismo e não entendem, porque não entenderam isso, acham que precisam continuar fazendo essas coisas. Leiam o Antigo Testamento e acham que precisam continuar fazendo as coisas que estão escritas no Antigo Testamento, do jeito que está escrito no Antigo Testamento. Mas as leis cerimoniais do Antigo Testamento, que foram todas dadas para a gente poder chegar até Deus, todas elas acabaram. Por quê? Porque Jesus rasgou o véu. Ele rasgou o véu. Então elas não estão mais valendo. A Bíblia, então, é um livro que expressa a realidade da vontade de Deus na sua criação original, de ter o ser humano como seu parceiro em tudo o que ele faz. Okay? Isso é inspiração. Isso é inspiração. É Deus soprar, dirigir, orientar
aquilo que foi registrado nas Escrituras, mas fazer isso a partir da interação dele com os autores das Escrituras. É por isso que nós temos esse texto do jeito que ele está escrito aqui. Sabes as sagradas letras desde a tua infância. Por quê? Porque Paulo está escrevendo para uma pessoa específica, em primeiro lugar, para Timóteo. Nós aplicamos isso para nós, mas tem um contexto histórico para o qual ele está escrevendo, primeiramente. Mas a Bíblia também é um livro com um objetivo. E esse objetivo é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é uma forma que as Escrituras têm de apontar o assunto principal das Escrituras. A Bíblia é sobre a pessoa de Jesus e sobre o que ele está fazendo. Ou seja, tem a ver com a proclamação e a manifestação do reino de Deus entre nós. Quando nós lemos a Bíblia, até entendermos isso, nós podemos olhar para a Bíblia e nós podemos achar que ela está tratando de muitos assuntos diferentes, mas ela não está. Ela tem muitas histórias diferentes, ela tem muitas interações diferentes, mas ela tem um objetivo específico, que é justamente manifestar para a gente essa realidade de quem Jesus é e daquilo que ele está fazendo. Você até encontra outros assuntos, ou melhor, textos que nós podemos aplicar a outros assuntos. Eu tenho certeza que você já deve ter, por exemplo, visto livros usando a Bíblia para falar sobre mordomia do dinheiro, mordomia do tempo e etc. E você pode encontrar textos na Bíblia e usá-los assim. Mas você precisa entender que o objetivo da Bíblia não é esse. Nós podemos encontrar e aplicar assuntos, ok? Dentro do tema geral da Bíblia. Mas o objetivo dela é aquilo que nós chamamos na teologia bíblica de a história da redenção. A Bíblia nos conta a grande história. O que você tem na Bíblia é a apresentação da verdadeira cosmovisão do mundo. A verdade sobre o nosso universo. De onde ele veio, qual é o objetivo dele, para onde nós estamos caminhando, por que ele é do jeito que ele é, como nós podemos ver as mudanças acontecerem. A Bíblia, ela pode ser dividida, de modo geral, com esses 4 temas: criação, queda, que é a rebelião, redenção e consumação. Toda a Escritura está tratando dessas 4 coisas aqui. A criação, Gênesis 1 e 2, boa e perfeita de Deus. A queda ou a rebelião, Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 20. Como Deus está lidando com Gênesis 3 até Apocalipse 20, a redenção. E Apocalipse 21, 22, a consumação. Pronto, isso é a Bíblia. Agora, dentro dessa grande história, você pode encontrar princípios para ensinar, educar os seus filhos, para o seu casamento e para todas essas coisas. Mas é importante você entender que o objetivo de Deus, o que Deus quer com as Escrituras, é te revelar Jesus. Jesus certa vez está andando com 2 discípulos dele, Lucas capítulo 24, 2 homens que eram discípulos dele, depois que ele morreu e ressuscitou, e eles estavam indo embora de Jerusalém, derrotados, tristes, desanimados, porque Jesus tinha morrido, e Jesus já tinha ressuscitado, e Jesus estava andando do lado deles, e Jesus é muito legal, e Jesus falou: ei, por que vocês estão assim, tão cabisbaixo, o que está pegando, o que está acontecendo? Ele falou: pô, você é o único cara que está em Jerusalém, não sabe das coisas que aconteceu aqui, não lê jornal não? Do que vocês estão falando? Pô, do que fizeram com Jesus de Nazaré,
profeta de Deus, homem poderoso de palavras e obras. Nós achávamos que ele era o Messias, mas ele morreu. Ele morreu. Aí Jesus fala, homens de pouca fé, nécios de entendimento, como custa vocês entenderem as coisas. E aí ele começa, a Bíblia diz assim, começando pelos profetas, Salmos, e ele passou a lhes explicar o que toda a Escritura dizia a respeito dele. Toda a Escritura é a respeito de Jesus. E aí eles sentaram e foram tomar ceia com o Senhor. E quando isso aconteceu, eles entenderam então que era Jesus que estava na presença dele. Quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles entenderam, é o Senhor. E aí Jesus sumiu, desapareceu da presença dele. Veja, muitas pessoas, por ignorarem isso, não sabem ler a Bíblia. Não sabem ler a Bíblia. Ou quando a leem, não a entendem. Por quê? Porque não entendem que ela é um livro de revelação. Ela é um livro de revelação. Ela não é um livro sobre ciências. Ela não é um livro sobre, embora ela tenha algumas coisas sobre ciência, ela não é um livro sobre a história, embora ela tenha algumas coisas sobre história. Mas ela é um livro sobre revelação. Ela nos mostra quem Jesus Cristo é e como nós podemos desfrutar daquilo que Ele nos oferece. Por isso algumas pessoas dizem que a Bíblia é Jesus impressa. Ok? A Bíblia é Jesus impresso. Por quê? Porque ela tem esse objetivo. Terceiro, a Bíblia, ela é um livro que tem utilidades. Quando nós entendemos que há um fio, então, condutor em toda a Bíblia, então nós podemos perceber que ela é utilizada por Deus para conduzir a nossa vida dentro desse seu objetivo principal. Veja, o texto nos diz que ela é útil. Ela é útil para quê? Ela é útil para quê? Segundo o apóstolo Paulo aí, ela é útil para 4 coisas. Primeiro, ela é útil para o ensino. Algumas traduções trazem instrução na verdade. A ideia aqui é que esse ensino é referente aos mandamentos de Jesus Cristo. Ou seja, ela é útil para o ensino das realidades do reino de Deus para a nossa vida. Nós podemos entender que os mesmos são encontrados em toda a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus, então o ensino é em toda a Escritura. Toda a Escritura, todo o ensino da Escritura é útil para fazer com que a gente entenda as realidades do reino de Deus. Mas ela é útil também para a repreensão. A palavra aí, eu preciso usar a palavra aqui no original, ok? A palavra no original aí é elenkos. Elenkos. E a palavra no grego traz o sentido de refutação de ensinos errados. Então não é qualquer repreensão, ok? É repreensão de ensinos errados. Então veja que está ligado ao anterior. Ela é útil para o ensino, mas quando você começa a usar as Escrituras para um ensino errado, a própria Escritura é útil, ok? Para repreender o ensino errado. A própria Escritura. Ou seja, a palavra de Deus é capaz de refutar as distorções que pessoas possam querer fazer dela. Deixe-me mostrar como isso funciona, uma distorção. Talvez, se você estiver, não sei se todos que estão aqui, se você estiver aqui e você, de repente, já foi ligado ou está ligado a esse segmento, eu quero dizer para você que você está ligado a um segmento errado, na interpretação das Escrituras, ok? Por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles dizem que Deus, Pai, não tem a mesma natureza do Deus Filho. O Deus Filho tem uma natureza inferior à natureza de Deus Pai. E aí, então, eles têm uma própria tradução das Escrituras para eles, aonde eles procuram mudar todos os textos que dizem respeito à relação da mesma natureza de Jesus com Deus.
Então, por exemplo, lá em João, que eu citei, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, eles traduzem, o verbo era um Deus. Mas se você pegar o texto no original, não tem o artigo indefinido um ali. Ok? É sem artigo, o verbo era Deus, mas eles traduzem assim. Mas mesmo usando a própria Bíblia deles, você pode refutá-los. Então, uma vez conversando com o Testemunha de Jeová, ele querendo argumentar comigo que Jesus não era Deus, igual em natureza do Pai, eu falei para ele, não, ok, abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 6, leia para mim. E aí ele leu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu falei, como ele não é? Olha aí, acabou de mostrar que é a mesma natureza. Ele falou, não, ele falou que ninguém vai ao Pai. Eu falei, Você prestou atenção? Leia de novo. E ele leu, na Bíblia dele, ninguém vem ao Pai. Eu falei, Jesus não disse, ninguém vai ao Pai. Se ele tivesse dito, ninguém vai ao Pai, ele tem uma natureza, o Pai tem outra natureza. Mas ele disse, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E o cara ficou perdido. Por quê? Porque a própria Escritura refuta. Você não precisa, eu não estou dizendo aqui que não tenha importância, os teólogos e tudo mais, eles são importantes, têm o seu lugar, eu sou, ok? Mas estou dizendo para você que as Escrituras é suficiente, você não precisa de um outro livro, as Escrituras são suficientes. Livros podem até nos ajudar, mas as Escrituras são suficientes. As Escrituras se bastam, ela interpreta a si mesma. Mas também é útil para a correção. O sentido no original aqui é muito interessante, é o de endireitar algo que ficou torto, ok? Então você tem algo que ficou torto e você precisa endireitar aquilo. Então a palavra de Deus aqui é útil para endireitar as coisas tortas no nosso próprio viver com relação a ela. Veja, às vezes a nossa questão não é uma questão de correção, essa questão de correção tem a ver com ensinos errados, mas é uma questão de, não de correção, não é uma questão de repreensão, repreensão tem a ver com coisas erradas das Escrituras, mas às vezes é de correção, correção tem a ver com nós conhecermos as Escrituras, mas a nossa vida não está alinhada com ela. Está torta, não está alinhada com ela. Então a própria Escritura é útil para corrigir coisas na nossa vida que não estão alinhadas com aquilo que as Escrituras nos dizem. Então eu vou te dar um exemplo. Você está magoado com alguém e você não consegue se relacionar com essa pessoa porque você está magoado com ela. E você quer se justificar. Mas veja, isso está torto. Porque as Escrituras nos dizem que você precisa perdoar. Que Jesus te deu o poder dele para você perdoar. Então quando você vai às Escrituras, ela corrige, ok? Por mais que a gente queira argumentar, por mais que a gente queira justificar, quando a gente chega diante das Escrituras, ela corrige. Aconteceu isso com você ou não? Se nunca aconteceu, é porque você não está lendo as Escrituras. Porque se você ler as Escrituras, isso vai acontecer com você, ok? Você pode não ser com esse exemplo, em outras áreas, mas você vai chegar em áreas da Escritura que você vai falar, esse negócio aqui não está alinhado. E é útil também para instrução na justiça. O termo grego aqui é paideia. Paideia é um termo que traz a ideia de guiar a criança pela vida. Você ensina praticamente, ok? A criança. Tem a ver com você segurar na mão e você conduzir. Tem a ver com você dizer, ok, eu sei qual é o caminho, daqui a sua mão, vamos por ele. Para subir na árvore, você faz assim, que nem eu ensinei a minha sobrinha, Pietra. Você faz assim, primeiro você bota esse pezinho aqui. Aí você segura aqui com a mãozinha. O titio está aqui, está te segurando, ok? Então o Espírito Santo está lá, atrás de você, e está dizendo, vai, desce do barco, ok?
Bota esse pé aqui. Isso. Agora o outro. Muito bem. Vai. Estende a tua mão. Agora fala isso. Agora fala aquilo. A Escritura é paideia. Ela é útil para instruir você na justiça. Instruir você em como você deve viver e agir. Esse é o sentido de justiça aqui. Justiça aqui diz respeito a uma vida prática de piedade. Então a palavra de Deus nos conduz como crianças e como viver na prática a vida de justiça e piedade que Jesus Cristo nos deu. Um detalhe muito importante: você não pode inverter essa sequência. Ela é exatamente assim. Ok? Você não pode educar na justiça quem não foi ensinado nos valores do reino. Esse talvez seja um dos maiores desgastes que muitas vezes a gente tem. Sabe, eu demorei um pouco para entender isso no meu ministério pastoral. Eu tenho mais de 30 anos de ministério, mas eu demorei um pouco para entender isso. A minha frustração, o meu esforço com relação a algumas pessoas querendo ver a prática do reino na vida delas. Educá-las na justiça. Mas elas não tinham recebido o conteúdo do reino. E aí o Espírito Santo disse para mim: escuta, você tentar fazer uma pessoa que não é discípulo viver as realidades do reino de Deus é um esforço que nem eu posso fazer. Nem eu, que sou o Espírito Santo do próprio Deus, faço isso. E você está tentando fazer? Então tem que vir nessa ordem: ensino, repreensão, correção e aí educação na justiça. Há uma ordem estabelecida no texto que proporciona a efetividade da utilidade da Bíblia na nossa vida. Por fim, a Bíblia tem uma finalidade. O texto nos mostra que todas essas utilidades da palavra de Deus desembocam em uma única finalidade. Ensino, repreensão, correção, educação na justiça desembocam no mesmo lugar. O preparo do povo de Deus para viver aqui e agora as realidades do reino de Deus. O que o texto aí chama de boas obras. Nós, também por uma influência que vem da Idade Média, que lê boas obras como caridade, muitas vezes lemos boas obras na Bíblia como caridade, como algo que você vai fazer para uma pessoa carente. Mas veja, isso é uma parte do que a Bíblia chama de boas obras. Boas obras têm a ver com tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida no início, antes da queda, para que nós andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 10. Então isso são as boas obras. Então toda a Escritura é útil para levar você a essa finalidade de não ficar aguardando a sua ida para o céu para você começar a viver as realidades do céu, mas para você começar a experimentar essas realidades aqui e agora. Porque o reino de Deus veio se você teve um encontro com Jesus, se você crê que Ele morreu e ressuscitou, e você reconhece que você é um pecador, que você se rebelou contra Ele, e você precisa daquilo que Ele fez por você na cruz, então o reino de Deus vem para dentro da sua vida, e você passa a fazer parte desse reino como um filho ou uma filha de Deus. Essa é a sua nova realidade, e agora você vai aprender a viver nessa prática das boas obras, ou seja, a viver a vida do reino, aqui e agora. A finalidade da Bíblia, então, não é nos fazer pessoas melhores, é nos transformar pelo poder do Espírito Santo, de glória em glória, cada vez mais a imagem de Jesus Cristo, que é a expressão da humanidade conforme o coração de Deus. Muitas pessoas confundem isso. Muitas pessoas acham que a finalidade da Bíblia é nos ensinar, por exemplo, sobre doutrinas a respeito de Deus. E aí gastam um tempo infinito discutindo coisas sobre Deus. Algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro de curiosidades, de assuntos gerais. Algumas pessoas acham que a Bíblia é um livro para falar para a gente de como vai ser o caos, né, do futuro.
Então elas usam a Bíblia para ficarem discutindo sobre coisas intermináveis, ao invés de buscar a sua essência, que é trazer a realidade prática do reino de Deus para a nossa vida. Outras pessoas ainda acham que a Bíblia é um livro, como eu já falei aqui, mágico, que ela por si só vai nos livrar do mal. E aí então, abrem a Bíblia lá, na sala, na cozinha, no quarto, seja onde for, para proteger a casa. Mas não é isso. O livro nos conduz àquele que está por detrás do livro. Quando nós amamos a Jesus, nós o desejamos. E quando nós desejamos a Jesus, nós desejaremos a sua palavra. Porque Jesus nos diz em João capítulo 14, verso 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A finalidade das Escrituras, então, é nos revelar a vida do próprio Deus, para que a vida dele em nós se manifeste através de nós. É por isso que, se você dedicar tempo às Escrituras, der prioridade a elas, 4 vezes a mais por semana, coisas vão ser mudadas e transformadas na sua vida. Não é porque isso é mágico, é porque na verdade você está dedicando tempo suficiente para se expor ao autor dela. E aí a vida dele flui para você e de você. Concluindo então, estabeleça esse fundamento no seu coração. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar agora, a tomar essa decisão. Decida que você não irá ficar sem se alimentar da palavra de Deus todos os dias, ao longo deste ano e por toda a sua vida. Todos os dias. Um capítulo que seja. Se coloque diante de Deus, diante do livro, e diga para Deus: Senhor, ao abri-lo, ao lê-lo, eu quero ouvir tua voz. Que tua vida flua para mim. Que teu Espírito me conduza às verdades que estão registradas aqui. Nós precisamos resgatar o valor desse livro, irmãos e irmãs. Não há desculpa. Essa semana eu li um dos posts que eu li, de uma pessoa que escreveu, dizia assim: tem muitas mães que têm bebês pequenos, e por isso não tem tempo. E eu fiquei pensando, será que mãe com bebê pequeno tem tempo para escrever no Facebook? Tem tempo para postar foto no Twitter? No Instagram? É hora da gente parar de ficar dando desculpa esfarrapada. Diga para o Senhor: Deus, me dê fome da tua palavra, me dê sede da tua voz. Eu preciso de ti, Senhor. E sabe o que Jesus diz? Se você não tem, jejue. É aí que entra o jejum, de acordo com Jesus. Dias virão quando o noivo vai ser retirado, e aí então jejuarão. Então, quando você sentir que não está com fome da presença, é hora de você jejuar. Quando você olhar e falar assim: não tenho ânimo para ler as Escrituras, é hora de você jejuar. É hora de você falar: Senhor, gere em mim saudade do noivo.
Pai, nós precisamos nos alimentar do Senhor, não uma vez por semana. Precisamos nos alimentar da Tua palavra, não como legalismo, não como obrigação, como prazer, como resultado do nosso amor. Jesus disse, aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Senhor, isso não é legalismo, isso é amor. Amor pelo Senhor. Quando nós amamos uma pessoa, nós a desejamos. Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos estar com ela, nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos sua intimidade. Senhor, gere isso em nós. Vamos nos aproximar agora da tua mesa. Vamos comer do pão que fala do teu corpo, Jesus, que foi partido para a nossa cura. Que fala do teu sangue que foi vertido para a remissão dos nossos pecados. Que ao fazermos isso, Senhor, tenhamos em nós renovado a verdade da nova aliança, que nos deu esse acesso direto ao Senhor. E uma das maneiras de termos esse acesso direto ao Senhor é usufruir da palavra que o Senhor mesmo deixou nas nossas mãos. Queremos isso, faça isso em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que esse seja o primeiro fundamento para a sua vida. Não só para esse ano, mas para a sua vida. Amém.